Com a Revolução Industrial, no fim do século XIX, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca de melhores oportunidades. No entanto, encontraram a cidade suja e poluída, contrário ao que conheciam. Diante disto, pensadores e estudiosos foram para um novo segmento de âmbito urbanista. A industrialização foi vista com pessimismo pelo culturalismo, acreditando que a industrialização desintegrou a unidade orgânica da cidade. Assim, procuraram um retorno ao passado. Camillo Sitti, nascido em 1843, foi arquiteto formado na Escola Imperial e Real das Artes Industriais de Viena. Possuía grande conhecimento na área da história medieval e renascentista, o que usou como base em seu conceito urbanístico. Seu pai, Franz Sitti, era arquiteto alemão que teve influência artística de pintores e amigos da família de formação classicista. Camillo, então, valorizava o artista e a aparência do espaço como um todo devido às suas raízes da cultura artesã, contrapondo com o período de industrialização europeia que ocorria na época. Criticou o projeto de planejamento urbano moderno haussmanniano e propôs a releitura das cidades medievais italianas e de suas praças, como forma de retomar o planejamento artístico das cidades, defendendo a preservação de monumentos históricos. Sitti foi considerado um retrógrado pelas gerações que se seguiram. O pensamento de Camillo Sitti é exposto em seu livro As Construções da Cidade segundo seus princípios artísticos. Ele tem como ideologia principal de que a dimensão estética da cidade deve ser vista como obra de arte, além de atender às necessidades funcionais. A cidade e suas construções devem ser feitas para o cidadão, que enxerga seus fragmentos para então totalizá-la. Para Sitti, o fragmento mais importante e o ponto de partida é a praça, as áreas verdes. Em sua concepção, a praça interliga os fragmentos da cidade e faz o cidadão respirar e apreciar o quanto já caminhou e observou. Além disso, Sitti compara o uso das praças em diferentes épocas. As praças na antiguidade eram locais de acontecimentos públicos, pontos de encontro, de feiras, festejos e outras comemorações. Já as praças urbanas modernas não acompanharam este ritmo, mas garantem maior circulação de ar e luz, provocam certas interrupções das estabilidades dos conjuntos de moradia, permitindo uma visão maior e melhor sobre as projeções arquitetônicas das cidades. Sitti tem como ideologia também de que as cidades antigas, vistos seus aspectos técnicos e artísticos, é onde se concentra a real beleza. Os monumentos e as paisagens atiçam o olhar espiritual, trazendo assim maior harmonia na cidade. Viena começa a ser remodelada como um reflexo da própria imagem, e o alvo dessa reconstrução urbana foi Ringstrasse, um complexo de edifícios públicos e residências particulares separado da cidade antiga e o subúrbio. Viena de Ringstrasse converteu-se num conceito de invocação mental das características de uma época, expressando valores sociais e artísticos. O plano não contemplava habitações de baixo custo, as vias públicas eram sem fortificações, com ruas amplas, no intuito de máxima mobilidade das tropas e o mínimo de condições para barricadas de rebeldes. Utiliza dos edifícios para dar relevo ao espaço horizontal. Organizam-se a uma única larga avenida, sem referimento arquitetônico nem finalidade. As poucas árvores existentes na Ringstrasse são apenas para a supremacia da rua e o isolamento dos edifícios. Os edifícios seguem algumas funções, como política, educação e cultura. São centros alternados de interesse visual, não se relacionam entre si, atraindo assim a elite de Viena. Camillo era considerado advogado do lado artístico e visava um sistema moderno de construção urbana, o emocionante e tocante pitoresco de um lado e o eficiente e prático do outro. Opostos, essa oposição aumentaria à medida que a vida moderna fosse cada vez mais rígida. Sitti criticava o sacrifício da tradição em favor da vida moderna e a rede uniforme. Apoiava as formas livres da organização do espaço urbano, rua e praças irregulares. Aprovava os estilos históricos em que os edifícios eram executados. Sitti queria estender o estilo histórico segundo a finalidade de um edifício, ou seja, do edifício individual para todo o seu entorno. Praças, ilhas de comunidade humana em meio aos grandes edifícios. Propôs a construção de ramificações a partir da estrutura central, que formaria uma praça na qual emoldura a fachada principal. O resultado sempre seria a interiorização do espaço, sua transformação do meio ilimitado em volume definido. Uma espécie de funcionalismo psicológico da praça para contrabalancear o funcionalismo da rua voltado para o movimento.